tomar como o ponto de partida nesta manhã para a nossa escola, vai ser no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10. Quero pedir aos ouvintes que deixe o joinha ali na mãozinha ali, seu joinha, seu comentário, né? E compartilhe com os seus contatos. Essa palavra ela precisa chegar nas pessoas sinceras que estão desejando algo de Deus, mas por falta de um pregador sincero, isso não tem chegado até as pessoas. Nós sabemos que há muitos pregadores sinceros, mas há muitos que não são sinceros, né? E o apóstolo São Paulo teve esse medo quando ele disse que temia, depois da partida dele, que fosse introduzido no meio do povo lobos cruéis, que não pouparia o rebanho, mas que corromperia o sentido das pessoas, né? Fazendo as pessoas presas de si mesmas. E isso tem acontecido, mas graças a Deus que aqui nesta igreja, aqui neste canal, nessa pregação, a gente não leva as ovelhas a se apegarem a nós, mas levamos elas ao dono dela, aquele que comprou com seu próprio sangue no Calvário. Aleluia! Ele é o dono dessas ovelhas. Então nós temos que ser sinceros. Em primeiro lugar, amar a Ele, amar a Cristo, para cuidar do que é seu. Ninguém pode cuidar de algo bem cuidado antes que primeiro ame o dono daquilo que você está cuidando. Então, para cuidar das ovelhas de Cristo, primeiro nós temos que amar a Cristo primeiro, para depois apresentar a Ele um trabalho com o seu povo. Amém? Vamos ler? Aqui no capítulo 6, verso 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias,
para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Grandioso e eterno Pai Celestial, isto é ser valente, isto é ter ousadia no Espírito. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelo apóstolo Paulo, a vida dele, Senhor, que foi apóstolo para os gentios, que trouxe esta escritura para que ainda hoje ela tivesse sendo válida em nossos corações, ó Pai. Ó Deus, as pessoas dizem que ele foi apóstolo, ele foi mensageiro apenas para a era de Éfeso. Ou não? Paulo foi apóstolo aos gentios. Aonde gentios? Ainda quando Deus estiver chamando gentil, o apóstolo São Paulo é apóstolo aos gentios. Quando o último gentil entra no corpo e o arrebatamento acontece, então volta-se para os judeus. Ou seja, quando o último eleito, o gentil, entra no corpo, o evangelho cessa ao gentil e volta a Israel. Nós queremos esta manhã te agradecer por esta porção, que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. O apóstolo São Paulo, aqui nessa escritura, ele começa muito bem, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Agora, nós sabemos que as astutas ciladas do diabo é realmente usar as escrituras e torcer as escrituras, né? Mas os filhos de Deus, eles não torcem as escrituras, porque eles são ensinados pela mesma escritura que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado, quando o diabo lançou a vossa cilada, para que ele pudesse transformar pedras em pães, ele podia fazer, claro, ele é todo poderoso, ele estava em necessidade fisicamente também, depois de 40 dias sem comer. Então, nada mais do que agora pão, e tendo na mão um poder, que é uma das coisas que a gente tem que compreender, que nem sempre nós temos que usar a autoridade que nós temos, se não for na hora certa. Temos que ter a hora certa para usar as coisas, porque tem coisa que vem a nós, que vem para nos tentar, e nós precisamos vencer a tentação e não saciar a necessidade em hora errada. A nossa necessidade, Deus supre, Ele prometeu suprir nossa necessidade na hora certa. Então, o que é que Ele fez? Ele tinha necessidade de pão? Tinha, mas não era a hora, porque se assim fosse feito, ele estava obedecendo a Satanás. Transforma essas pedras em pães. Gente, quantas pessoas hoje estão obedecendo a Satanás pela palavra e não sabem? Pela própria palavra, porém palavra torcida. Então, ele disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele disse, antes de citar as escrituras, porque está escrito, né? Aí Satanás também usou uma escritura. Jesus continuou usando as escrituras para quê? Para detonar, ou desfazer, ou
palavras aparentemente boas, mas com intenções malignas. Transformar pedras em pães para quem está com fome é ruim? Não, porque você está com fome é uma coisa certa. Mas é correto obedecer a Satanás? Não, não é correto. Então, a Bíblia diz que é para nós tomar, revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, qual é as astutas ciladas do diabo? Ah, minha gente, são muitas astúcias, muitas e muitas. Uma das coisas que as pessoas estão usando hoje, que é uma astúcia do maligno, é que você não tem pecado. Porque Jesus, ele já morreu e pagou pelos nossos pecados. É mentira ou verdade? É verdade. Mas porque Jesus pagou pelos nossos pecados, quer dizer que nós não cometemos pecado? Então, essas são escrituras que as pessoas estão usando, né, para poder apoiarem aquilo que não lhe causa nenhum pouquinho de dano, aquilo que é para o físico, de uma certa forma, bom. De uma certa forma, bom. Aleluia. Mas nós temos que ir pelo que diz a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus nos fala acerca do ser humano, se tem pecado ou se não tem pecado? Eu vi aqui em 1 Pedro, são vários versículos que falam sobre isso, mas eu quero tomar somente um versículo, quero tomar todos os versículos, porque são muita coisas que falam sobre isso. Quem lembra a escritura que fala que aquele que não tem pecado é mentiroso? Eu marquei. Acho que sai, hein? Não, aqui nas revistas de Pedro fala. É da mulher só, da mulher. Não. Que fala que não tem aqui de primeira pedra, mas não é essa não. Nessa escritura não. Ele diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele.
1 João 10? Ah, 1 João é Cristo, né? Ah, tem que bom, tem que ser o quê? Marquei aqui, então, o que foi? Me confundi com mais essa Cristo. Pedro. É aqui mesmo. Então, esse livro aqui fala muito sobre isso, né? Mas essa aqui é uma das que eu quero deixar para as pessoas tirar a conclusão, né? Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a palavra não está em nós. Então, isso aqui põe fora de texto para quem diz que não tem pecado. Quem diz que não tem pecado. Aqui no 2 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, peraí. Então quer dizer que peca, mesmo Jesus tendo morrido, peca. Para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, dizer que eu não peco porque Jesus já pagou pelos meus pecados, eu não tenho pecado. Quer dizer, isso é uma blasfêmia de uma certa forma, mas tem tornado doutrina e ensinamento para muita gente que já estão aqui nesta cidade. Há em várias cidades e também há aqui nesta cidade. Então, outra coisa é que nós não devemos mais cear, porque quando nós ceamos, nós tomamos a ceia em memória. Olha que palavra bem bonita, em memória, mas em memória é falando de alguém que está morto. Em memória realmente é isso, né? Então veja bem que as pessoas não estão erradas na letra, mas estão errados no entendimento da coisa. Porque Jesus, quando ele disse fazer isto em memória de mim, não é dizendo que ele está morto, mas dizendo que ele morreu. Então, ele morreu, mas ressuscitou. Então, essa memória é para anunciar a morte dele até que ele venha. Todas as vezes que reunir, fazer isso, anunciando a sua morte, até que ele venha. Eu não vou citar essa escritura porque é muito conhecida nossa, né, que é em 1 Coríntios, capítulo 11, né, que fala sobre isso. Então, amados irmãos, são coisas que as pessoas estão introduzindo e as pessoas, quando vai para a Bíblia que vê, tomam um choque. Mas é saber os dois lados, o que a Bíblia diz e o que ela está realmente dizendo. Por isso é que a Bíblia fala que quando ele mandou não pôr a mão nos presbíteros precipitadamente, são porque tem que ser pessoas que saibam manusear bem a palavra, ou seja, trazer ao povo o entendimento correto para o povo, né? Então esses são dois pontos que já trouxemos aqui nesta manhã, né? E o outro é que nós não precisamos congregar, porque nós mesmos somos o templo de Deus. A Bíblia fala isso. Tá vendo? Eles não estão 100% errados. O evangelho da serpente, de enganar, né? Enganar, uma das coisas que até hoje ainda não entrou na cabeça de muitas pessoas, que o evangelho da serpente é um evangelho de engano, e que o pecado é invalidar a palavra de Deus. Isso é pecado, e isso é obra do maligno, porque o maligno faz com que as pessoas invalidem a palavra de Deus. Então, por isso é que é necessário, voltar aqui na escritura que nós lemos, estar revestido de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, amados irmãos, e agora nós vamos mais para frente um pouquinho para poder falar de tudo que é perversão maligna e que está enganando multidão em tudo quanto é lugar, né? Então nós aprendemos decorrer do tempo que existe 7 eras da igreja. A Bíblia não fala de 7 eras da igreja. A Bíblia fala de 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1. E nós ali vemos Deus falando para cada anjo de cada igreja e dando a sua advertência. Aí eu fui questionado, mas se aqueles pastores eram local, da igreja local, como a Bíblia narra, então somente eles tinham o Espírito Santo, nós estamos perdidos? Olha que isto é para poder tentar forjar a coisa e implantar uma mentira. Mas, pelo outro lado, se o apóstolo São Paulo, ele fosse apenas apóstolo para a era de Éfeso, suposta era que não existe, né? Era de Éfeso, o que era que nós tínhamos hoje com o ensinamento de Paulo? Se ele foi mensageiro para Éfeso, e aí cada deles descrevido sendo mensageiro da sua era, responsável pelo quê? Pelo povo da sua era, unicamente. No entanto, Paulo é apóstolo para quem? Para os gentios até o último entrar. Ele é apóstolo ao gentio. Enquanto o gentio não encerrar, Deus não encerrar com o gentio, Paulo é apóstolo para eles. Então, essa história de que Paulo é mensageiro da era de Éfeso já cai por terra, que a Bíblia diz a igreja de Éfeso, e não era de Éfeso. Então, irmãos, quando a gente começa a dialogar com as pessoas, que a gente vai para as Escrituras Sagradas, aí eles querem mudar, isso é torcer as Escrituras, fazer as Escrituras dizer o que ela não está dizendo. Isso não é a palavra de Deus, isso é uma heresia, porque está fora da palavra. Tudo que está fora da palavra é uma heresia, é um engano. Aí agora nós vamos para mais um episódio, que a gente precisa conhecer essas coisas, nada tem que ficar escondido não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu ouvi um pastor no púlpito da sua igreja, aonde muitas milhões de pessoas assistem o canal dele, ele disse: olha, se vocês estão realmente com a verdade e eu estou mentindo, está aqui o microfone, venham pastores desmentir aqui no púlpito aqui, nós vamos conversar aqui com a Bíblia diante do público, todos vão ouvir isso. Se vocês estiverem realmente sendo verdadeiros, venham. Eu parei assim e digo: é muita audácia do pastor dizer isso. Ou ele sabe o que está dizendo, e realmente sabia o que estava dizendo. Então, eu falo isso com muita humildade, eu falo isso. Qualquer pastor que ignorar o que eu estou transmitindo aqui, pode vir aqui na igreja comigo aqui para dizer para os irmãos que eu estou errado, mostrar para os irmãos. Agora é ele com o microfone e eu com o outro, e ele fala, depois eu falo. Não é só ele falar, ele fala, depois eu falo, lendo as Escrituras. E vou na igreja de qualquer um fazer a mesma coisa, se aceitarem o desafio. Vou fazer a mesma coisa dentro das Escrituras Sagradas. Então agora nós vamos para mais um episódio, que é o anjo de Apocalipse 17. Gente, isto é a aberração das maiores aberrações que eu já preguei aqui nesta igreja e em muitos outros lugares, mentindo aos ouvidos das pessoas, dizendo que o anjo de Apocalipse
capítulo 10, verso 7, era um anjo terrestre. Meu Deus do céu! Não tem sentido. Eu quero ler somente uma pequena parte aqui para nós, que isso é importante. Eu não li Apocalipse capítulo 1, que é um livro fácil de vocês em casa meditar no capítulo 1 todo, onde fala das 7 cartas, das 7 igrejas da Ásia, né? 7 igrejas da Ásia, é mais fácil de ler em casa. Agora, eu quero ler esse pedacinho aqui, porque é muito importante para nós. Eu quero ler aqui no início, no capítulo 8 de Apocalipse, para as pessoas pegarem sua Bíblia. Eu estou dizendo a pastores, peguem a Bíblia de vocês, leiam com carinho, leiam, vocês têm vidas nas mãos de vocês, leiam isso com carinho, mande o povo de vocês examinarem isso com carinho. Eu quero ler o capítulo 1, que diz assim, ó: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus. Era na terra ou diante de Deus? Apesar que para estar diante de Deus, você pode estar lá, pode estar cá, diante de Deus você sempre está, né? Mas aqui há um sentido. Aqui não é apenas estar em um lugar e a gente está dizendo que está em outro, né? Então, diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Olha o que foi dado: 7 trombetas para 7 anjos, né? 7 trombetas. Eu vou pular aqui um pouquinho para nós chegar aonde eu quero transmitir aqui, porque aqui nos outros vai falar de mais 4 anjos que tinham aparecido e coisa e tal, que não tem nada a ver com trombeta. Aí vem aqui, ó: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores. Olha bem, queimou a terça parte das árvores no toque da trombeta do primeiro anjo. Eu quero perguntar para a igreja se isto tem acontecido em algum tempo, que a terça parte das árvores foi queimada. Se alguém já ouviu falar que a terça parte das árvores na terra foi queimada em algum tempo, se alguém já ouviu falar sobre isso. Esse é o toque da primeira trombeta do primeiro anjo, né? E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Quem já ouviu falar isso? Que isso aconteceu depois do toque da trombeta do segundo anjo. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu a terça parte das naus. Então, o que eu quero mostrar aqui para nós aqui compreender, que alguém pode dizer assim: mas no tempo que Moisés converteu as águas em sangue, não tem nada a ver, sabe por quê? Porque lá não havia naus, embarcações, naus e embarcações, né? Então, é o que vai ser consumido no toque da trombeta do segundo anjo. Mas eu quero correr um pouquinho mais para frente, para poder nós não tomar muito tempo aqui, porque nós estamos falando de 7 anjos com 7 trombetas. Então, tocou-se o primeiro, tocou-se o segundo, tocou-se o terceiro e o quarto. Agora eu quero ler aqui o quinto, que tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, com fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder com o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas sinal de Deus. Isso aconteceu quando? O quinto anjo já está tocando a trombeta, e nós estamos vendo que esses eventos não aconteceram. Mas o que eu quero chamar a atenção de nós está aqui na quarta
trombeta, eu pulei aqui, mas está na quarta trombeta aqui. Aqui tocou o segundo, aqui vem agora o terceiro, o quarto. Eu quero narrar um pouquinho aqui essa questão do quarto anjo, que tem uma coisa muito interessante para nós aqui. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, olha bem isso aqui, ó. Ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Ai, são três ais para três trombetas de três anjos que ainda havia de tocar. É isso que nós vamos gravar aqui, os ais, porque isso vai dizer alguma coisa para nós no final. Três ais. Então agora eu quero ler no quinto. E o quinto anjo, já li aqui o quinto anjo, né? Agora eu vou para o sexto anjo. O quinto tocou, caiu a estrela e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu-se o poço do abismo e subiu fumaça, coisa e tal. No quinto. Agora vamos para o sexto. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta solta, e os quatro anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, solta os quatro anjos que estavam presos no rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam presos para a hora, dia, mês, ano, a fim de matar a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes à serpente e têm cabeças, com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, e não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem da sua ladronice. Gente, dois anjos tocou a sua trombeta, né? Então, vamos continuar aqui. Se dois anjos tocou a sua trombeta, então falta um anjo. Aqui nós lemos o quinto, nós lemos nós só lemos dois, né? Quatro, né? Mas é uma sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Foram 7 anjos que nós lemos lá no início, que estavam preparados para tocar a sua trombeta. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e bramando, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes,
eu ia escrevê-la e ouvi uma voz do céu que me dizia: céu o quê? Pois 7 trovões falaram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todos sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Do quê? E não haveria mais demora do quê? De tudo isso que nós estamos lendo aqui nessa sequência dos anjos, dos 7 trombeteiros, em cada toque desse anjo que ia acontecer. Mas ele disse que para essas coisas acontecer, não haveria mais demora, depois de tal coisa que aconteceria. Então vamos continuar aqui. Não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Agora, a quem foi que foi dirigida a palavra de ir e tomar o livrinho? A quem foi? Quem sabe aí? O anjo falou com quem para ir e tomar o livrinho da mão dele e comer? A João, muito bem, a João. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: me importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Olha, vamos continuar aqui. Nós estamos sob o toque do 5º anjo, ou melhor dizendo, do 6º anjo, né? Porque 4 anjos tinham tocado, e ele disse que ai dos moradores da terra, por causa das vozes das 3 trombetas dos anjos que faltavam tocar. Então, observe. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meça, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esta tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Está falando de Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiseres. Está falando de Moisés. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas, nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: sobe cá! E subiram ao céu em uma nuvem. Os seus inimigos o viram
E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Olha o que eu vou ler aqui agora. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. 3 anjos foi anunciado que ai dos moradores da terra por causa das vozes dos 3 anjos que falta ainda tocar. E o 5º tocou, e o 6º tocou, e o término da 6ª trombeta termina aqui no capítulo 11, verso 14, aonde ele diz, é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Agora vamos para o quê? Vamos para o terceiro ai. Aqui é a sequência das trombetas, que não introduz ninguém no meio aqui. Isso é uma barbaridade o que estão dizendo. Agora vamos para o toque da trombeta do 7º anjo, anunciado aqui em Apocalipse capítulo 10, verso 7. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraste-se às nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago, vozes, trovões e terremoto, e grande saraiva. Gente, outra coisa que eu quero enfatizar aqui, isso aqui é segredo de Deus que vai cumprir e não revelar. A leitura que nós fizemos aqui, não existe mistério sendo revelado, mas sendo cumprido. É diferente, Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá. Onde é que tem revelará segredo aqui? Onde é que tem que os segredos serão revelados? Mas cumprir-se-á os segredos de Deus. Então, amados irmãos, isto não é Bíblia. A Bíblia fala de 7 anjos em sequência e dar aquela pausa, entre aspas, que não é uma pausa, porque ele termina aqui com o toque da 6ª trombeta no Apocalipse capítulo 11, verso 14. Aqui está terminando o toque da 6ª trombeta. E a 7ª trombeta anunciada no capítulo 10, verso 7, toca aqui no capítulo 15. O capítulo 11, verso 15. Agora, eu convido os estudiosos das Escrituras a vir conversar e nós ler isso aqui, para eles mostrar uma introdução. Aí vocês sabem o que é que eles dizem para nós agora? Vocês sabem o que é que eles dizem? Eles fogem das Escrituras e dizem assim: é porque o irmão Branham falou. O irmão Branham falou que esse 7º anjo, ele tem que ser um profeta. Eu ouvi isso essa semana, eu disse: irmão, mas é o irmão Branham que falou, a Bíblia diz que não, então ele está mentindo, segundo essa Escritura. Não tenham medo de falar essas coisas. É uma mentira. O 7º anjo é a sequência de 7 anjos que se preparou para tocar a trombeta diante de Deus. E aí vem agora introduzir um anjo terrestre e está ecoando isso nos ouvidos das pessoas e fazendo confusão, dividindo lares com isso. Não é verdade. Agora nós vamos para mais um ponto das Escrituras, mostrando o lado que as pessoas tomam como certo
e o lado que está errado. E agora nós vamos para o livro de Gênesis, o livro do começo. Oh Deus, ajuda nós. Vamos ver aqui no capítulo 2, vamos ver na formação do Éden. Isso vai ser muito importante para a gente. Isso vai ser muito importante. Ainda que demore um pouquinho mais, mas vai ser de muita importância isso aqui. Eu vou ler um pouco rápido, mas vou trazer entendimento. Não vou ler de uma forma que você não entenda não. Essas são as origens dos céus e da terra quando Deus criou quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fizera a terra e os céus. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, a banda do Oriente, e o pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore, olha só, feito brotar da terra, toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, olha só, e a árvore da ciência do bem e do mal, tudo tinha brotado no jardim, tá certo? E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E o nome do primeiro, que você vai dando o nome dos rios aqui, mas eu quero correr um pouquinho para frente aqui, para nós ganhar tempo, né? Agora, nós acabamos de ler aqui, vendo que tudo tinha brotado do jardim, tanto a árvore da vida quanto a árvore da ciência do bem e do mal. Tudo brotou lá no jardim. Hã? Brotou da terra, isso, brotou da terra. Lá no jardim, digamos que seja lá no jardim, né? Então, o que acontece é que, se a serpente já tinha sido criada, por quê? Porque Deus já tinha criado todas as coisas, só faltava agora brotar da terra as plantas, as ervas e o mantimento, né? Mas tudo ele já tinha feito lá. Então, por que essa serpente agora é a ciência do conhecimento do bem? Ou é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Se ela já estava na criação, porque a serpente já estava na criação. Porque Deus não fez a criação faltando alguém. Nem ela estava faltando, porque ela já estava em Adão. Foi tirada da costela e já estava lá. Né? Então, eu quero correr um pouquinho aqui para o capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de toda árvore do jardim? Foi assim que Deus disse para ela? Ela disse para ela, foi assim que Deus disse que não era para comer de árvore nenhuma do jardim? Agora vamos ver a resposta de Eva. Disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim, das árvores do jardim, das árvores, comeremos livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse, a mulher, certamente não morrerás. Vocês observam aqui,
que o problema está no perverter o que Deus falou. A palavra de Deus pervertida causa morte. Gente, vamos acordar. Dizer o que a Bíblia não diz causa morte. Deus disse que de toda árvore era para comer. A serpente disse que não. Ela chegou pervertendo, dizendo, se Deus tinha dito que não era para comer de árvore, de toda árvore não era para comer, já veio pervertendo. Ela disse, não, toda árvore deve comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não deve comer nem tocar, porque Deus falou. Ó, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Pervertendo o que Deus havia falado. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso é mentira ou verdade? Que ela falou aqui agora no final. É verdade. É verdade, porque depois que eles comeram, eles passou a ser que nem Deus. O homem agora conhece o bem e conhece o mal. Agora vamos continuar. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Gente, vamos parar um pouquinho aqui. O que foi que Eva deu para o seu marido? Ela deu algo que ela tinha ou ela deu algo que ela comeu? Vamos ver o texto. O texto está dizendo: ela deu alguma coisa que ela tinha ou ela deu o que ela comeu? Ó, comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Agora vamos prosseguir aqui. Então foram abertos nossos olhos e ambos conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore. Ela me deu da árvore. E comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todo dia da tua vida. Por que Deus não abençoou a árvore? A árvore, que foi quem fez com que ela pecasse. Não, a árvore não tem nada a ver. O segredo está na desobediência da palavra. Quando Deus fala e aquilo é desprezado, então você peca. Você transgride algo que Deus falou. Você está transgredindo, então você comete pecado. E a serpente levou Eva a fazer isso. Agora, eu quero pular um pouquinho aqui, tem muita coisa boa para a gente ver aqui, mas eu quero ir para o capítulo 4, que é para a conclusão de tudo que nós já estaremos aqui, lendo aqui. Ó, aqui, lá nesse livro que nós estamos lendo aqui, falou de comer. Comeu do fruto da árvore, comeu da árvore, certo? Comer de toda a árvore. Aqui está falando de comer, comer. Agora, aqui diz assim, ó: e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Aqui não tem comer, aqui tem conheceu. E ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Então aqui, para poder forçar o texto, dizer o que ele não está dizendo, diz: não, é porque toda a vida vem de Deus. É verdade? É verdade. Toda a vida vem de Deus, é verdade, mas o texto está dizendo: e conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim.
Então, amados irmãos, dizer que a serpente é o pai de Caim é uma contradição com as Escrituras. A Escritura está dizendo que é Adão o pai, eles estão dizendo que é Caim, que é a serpente. Eles vão usar muitos outros textos que não quer dizer isto, porque os outros textos dizem, Jesus falando, vocês têm por pai o diabo, e querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, mas não está se falando de Caim, está se falando do espírito que Caim apanhou, o espírito de matança. É tanto que Deus chegou para ele e disse, está aqui nessa mesma escritura aqui mais na frente, se acaso te arrependeres não te irás bem. Deus é irônico, sabendo que uma pessoa é filho do diabo, não tem salvação para ela, já está condenado. Se tu aceitar a vida, Caim, eu te salvo. Quer dizer, o filho do diabo. Quer dizer que Deus agora vai. Segura. É? João 8, a partir do 32, fala filho de Abraão ou filho do diabo. Quando eles disseram que era filho de Abraão, os mesmos que disseram que era filho de Abraão, que Jesus disse para eles que eles tinham por pai o diabo e queria satisfazer o desejo do nosso pai. Isso, exatamente. Então, não está falando do corpo físico de Caim, mas está falando que o diabo usou ele. Então, por isso que ele fez aquela obra. Porque, veja bem, qual é a obra do diabo? Matar, roubar e destruir. Está entendendo? Agora, qual é a obra de Deus? Através de Jesus Cristo? Vida e vida com abundância. E desfazer a obra do diabo. Então, gente, presta bem atenção. Se a obra do diabo foi gerar um filho no ventre de Eva, esse filho, Deus não pode desfazer ele mais. Porque é uma semente e Deus não desfaz a sua semente, porque ele diz, produzir cada uma segundo a sua espécie. Mas eles vão dizer também, mas aqui, as Escrituras diz que quando eles pecaram, aqui você pulou, você correu, eu não estou correndo, eu não corro das Escrituras, eu estou aqui para ler ela como ela é e mostrar para qualquer um. Quando ele disse, entre a tua semente e a sua semente, a serpente tem uma semente, mas não é um homem. Semente cobra, porque ela era uma serpente que andava ereta e passou a rastejar, como a Bíblia diz, mas ela tem a sua semente. E onde é que a semente da cobra fere a semente da mulher? E onde é que a semente da mulher fere a cobra? Na cabeça. Aí vem agora, começa para dizer, não, que foi quando Jesus, lá no Calvário, que feriu a serpente na cabeça. Que é isso, gente? Que é isso? Não existe isso. Não tem escritura para isso. Então, aqui nós estamos lendo Bíblia e mostrando Bíblia, porque o povo precisa ouvir essas coisas para sair do engano. Pastor Luiz, para com isso, para de pregar essas coisas, e vocês vão continuar pregando mentira para o povo, e eu que sei da verdade não vou pregar? Jesus, fala a verdade. Quem prega mentira pode continuar pregando, quem tem que estar pregando a verdade tem que parar. Tem que ficar quieto, que o povo não precisa saber. Precisa saber sim. Aleluia. O povo precisa saber da verdade sim. Então, voltando aqui. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. E no mesmo conhecimento, viu? Não teve dois conhecimentos. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que a cabo de dia, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse, Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Mas não era filho do diabo? Não era filho da serpente? Como era que Deus ia aceitar agora? Ou falar essa palavra como uma ironia, dando o direito ao homem escolher, se não a escolha
escolha. Não tem sentido. Como é que eu vou mandar você escolher se não tem escolha? Agora, quando Abraão disse, Ló, se tu ir para a direita, para a esquerda, e se tu ir para a esquerda, escolha. Isso é escolha. Deixar a pessoa escolher. Agora, Abraão, olha, para onde tu for, o lado que tu escolher, o outro lado é a minha escolha, mas eu vou ficar com Sodoma. Eu vou ficar com tal lugar. Peraí, não, então você já escolheu. Você já deixou o outro por. Então, não é dessa forma. Aí, por que Caim não está na genealogia de Adão? Um ponto muito bom. Uma coisa que eles também usam isso. Eles usam isso. Então, amados irmãos, assim como foi usado pelo suposto mensageiro da era de Laodiceia, para poder chegar no ponto de dizer que, nunca dizer que ele era o profeta, nunca dizer que ele era o Elias, nunca dizer que ele era até o próprio Elohim, nunca dizer, mas deixar lá nas literaturas para poder você compreender que ele era tudo aquilo, no qual hoje muitos dizem que a voz dele é a voz de Deus. Muitos dizem que o nome de Deus hoje é Brana. As confusões, muitos postam diante da sua foto para poder adorar. E os outros não estão prostrando diante da foto, mas está aqui, sobre o altar aqui, para poder dizer o quê? Que ali é Deus. A coluna de fogo está sobre a cabeça dele. A coluna de fogo que não sabe discernir 10 mil, não sabe discernir 8 mil, não sabe discernir 500, não sabe discernir centena. Uma coluna de fogo que é a presença de Deus, que não sabe discernir o que é um número. E focar naquilo o tempo todo, bater na mesma tecla e dizer, foi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí faz um monte de confusão. Em uma literatura diz uma coisa, em outra diz outra coisa, em outra diz outra coisa, e o povo diz, não, esse é o homem que Deus enviou como mensageiro da última era. Se você não crê, problema seu, mas eu creio. E está indo para o inferno no engano. Deus não tem meio termo. Saiu da palavra, está no caminho errado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não estou dizendo que o William Brana foi perdido por isso, não. Porque ele pregou o Evangelho como evangelista e foi uma bênção. Quando introduziram ele, não sei como foi que fizeram lá, que ele passou a se intitular o Elias, que ele já havia crido em outro homem antes dele, que era o Elias. Depois que esse homem morreu, ele agora assumiu o lugar desse homem para ser o Elias. Olha que confusão para ele. Então, uma pessoa foi usada por Deus e profetizou para ele que ele iria morrer porque ele saiu do que Deus havia chamado para fazer. Ele estava tomando outro rumo e disse, não vai demorar, é rápido. E ele morreu rápido. Não demorou. O recado foi passado para ele e ele não aceitou o recado e morreu. Entendeu? Então, por isso que virou uma confusão. E está aí essa confusão até hoje. Mas aqui está. Não é refutando, irmão Brana, é refutando que está errado, que não casa com as escrituras. É isso que nós estamos mostrando, para as pessoas saírem do engano. Sair do engano. Eu sempre tenho dito, examine as escrituras, vá em busca daquilo que você aprendeu a vida inteira em livros, vá para as escrituras sagradas, veja se as escrituras estão te dando confirmação para tal coisa. Então, amados irmãos, se não bate com as escrituras, são pontos que é verdade, como se coloca, o ponto que as pessoas querem colocar, como dizer, ele não está na genealogia de Adão, é verdade, não está. Mas por que ele não está? Porque Caim sai com uma de suas irmãs para fazer a sua geração e ele não foi aceito diante de Deus, porque sua adoração foi incorreta e ele foi contado como filho do homem. Por isso que os filhos da descendência de Sete, que chega até Noé, que construiu a arca, antes deles construírem a arca, os filhos de Noé, quando viram, porque ele veio da linhagem de Sete, que invocava o nome do Senhor, que quando nós invocamos o nome do Senhor, é ali que nós passamos, ainda sendo filho do homem, passamos a ser filho de Deus, gerado pelo quê? Pela palavra, fazendo o quê? A vontade de Deus.
Caim não fazia a vontade de Deus, era filho do homem. Então os filhos de Noé agora vêm e encontram com as filhas do homem e tomam para si mulheres. Né? Então, por isso que ele não foi contado como filho de Adão, mas a Bíblia diz que ele era filho de Adão. Pastor, esse versículo 6 aqui me chamou a atenção aqui. Sim. Onde se fala que a serpente, que ela teve sexo, não é isso? Que eles comentam, falam. Ela teve uma serpente. Isso. Então ficou aqui na dúvida se ela teve sexo com a serpente. E o que ela comeu, ela deu para Adão também, não é isso? Exatamente. Como é que pode, se ela teve sexo com Satanás, como é que Adão também teve sexo com Satanás? Exatamente. Muito bem. Então, foi isso que eu quis dizer. Ela não deu para Adão o que ela tinha. Ela deu o que ela comeu. Isso aqui. Agora, quando o senhor leu, me chamou a atenção isso aqui. Exatamente. Como eu disse, isso é uma aberração, irmão. É a mesma coisa, de Deus, se as árvores que estavam lá no jardim eram pessoas, como eles dizem. Ou seja, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida eram duas pessoas. As demais eram literal, árvores normal. As duas ali eram pessoas, como eles dizem. Então, a aberração é essa. Quando você protege agora uma daquela pessoa, para Adão e Eva não voltar e comer daquela pessoa e voltar a ter vida. Porque se a árvore do jardim era uma pessoa, e como o anjo, ele protegeu com anjos e espada, para que eles não voltassem, então, se eles voltassem a comer de Jesus, como eles colocam, eles iam fazer o que com Jesus? Se cá o comer foi sexo, ele ia ter sexo com Jesus. Quer dizer, isso é uma aberração. Pode fazer, mano. É que Adão, Caim, são até capítulo 4, né? Isso. Capítulo 7, ele nasce em 7. 7. E aí ele teve 7. Ele já teve um filho, e Caim esperou crescer, as irmãs dele, para pegar uma para ele. Irmã, veja bem, não é que ele esperou crescer. Nesse período, a senhora observa, porque a Bíblia, ela narra os homens. Ela não, você vê que não narra nenhuma. Depois que a gente veio falando das filhas de Eva, mas que ela teve filhos e filhas. Elas devem ter nascido ali naquele período ali, logo recente, né? Então, quer dizer, como o povo desenvolve, ninguém sabe quanta idade eles tomavam mulher naquele tempo, né? Então, eu sei que ele saiu e foi para aquela terra. Então, foi uma de suas irmãs, por quê? Porque não havia outras vidas na terra, né? Então, a Bíblia narra dos três, só que eles não tiveram somente isso. A história conta, parece que eles tiveram, parece que 39 filhos, entre filhos e filhas, né? Só que a Bíblia não narra. É a mesma coisa. Noé só narra filho, porque também a Bíblia não narra que teve filhas, porque na arca não entrou. Se tivesse entrado, né, teria, mas já não teve. Mas no caso de Adão, eles tiveram filhos e filhas, né, com idade praticamente compatível, perto um do outro, né? Então, irmãos, fica isso aí, porque se o comer está relacionado a sexo, então voltar e comer da árvore da vida seria voltar e ter sexo com Jesus. Então isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu estou falando que é o sentido da palavra, né? Porque a palavra diz que comer não está relacionado a sexo, porque a gente observa que aqui Adão conheceu. E quando foi para ter sexo, teve outro conhecimento. Conheceu novamente e teve a sete, né? Então, Sete, Caim não foi? Não, Caim foi gêmeos de Abel, que ele matou. Sim, eu sei. Os 7 Caim são gêmeos? Não. Só Caim e Abel. 7 não, Abel, sim. Abel e Caim foram gêmeos, exatamente. Mas foram gêmeos. Agora, Sete foi o filho que nasceu depois. Que nasceu depois, Isso. Então, amados irmãos, nós não estamos querendo denegrir ninguém, é mostrar a verdade, sabe por quê? Porque nós vamos encontrar esse povo, vai querer confrontar com a gente tem que estar com a Bíblia Sagrada.
sabendo, conhecendo. E outra coisa, não tenham medo. Se você não tem como dialogar, não lembra de escritura, procure meu pastor. Converse com o meu pastor, ele está disposto a conversar com qualquer um de vocês, seja lá quem for, seja lá qual for o tipo de doutrina que eles trouxerem a vocês. Ó, você quer conversar com o meu pastor? Você está disposto a conversar? Quando ele está disposto a conversar com qualquer um de vocês, com a Bíblia na mão. Livro não, mas com a Bíblia sim. Então eles voltam e dizem para nós, é porque foi o irmão Brana que falou que você não crê no irmão Brana. Eu digo, eu tenho que crer numa pessoa que vem com a Bíblia. Se sai da Bíblia, eu não tenho que crer. Né? Então, uma pessoa mandou para mim um versículo e para mim foi bom. Um parágrafo da mensagem, o irmão Brana dizendo que aquele certo nome de ser profeta, eu disse, irmão, mas a Bíblia não diz isso. É ele que está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo isso. Então, eu vou deixar de crer na Bíblia para crer nele? Não. Eu vou crer nele no que estiver na Bíblia, no que não está na Bíblia eu não vou crer. Né? Então, tem mais outros pontos aí também que a gente podia falar, mas o tempo já foi embora. Mas eu vou citar aqui rapidinho. Concernente a mulher cortar o cabelo. Aí agora, vai abrir, agora pode cortar o cabelo, a mulher pode cortar o cabelo. Olha, não é isso. Olha o que eu estou dizendo. Se a mulher cortar o seu cabelo, o marido pode dar carta de divórcio. Está escrito, está onde isso na Bíblia? O que é que a Bíblia diz que dá direito do homem largar a mulher da carta de divórcio a ela? Aí eu te pergunto, então, é um acréscimo nas Escrituras ou não é? É dizer o que as Escrituras não dizem ou não é? Aí um cidadão tem uma boa esposa, por algum motivo ela cortou o cabelo, como eu já vi uma jovem, que nem casada é, nem marido tem. Ela passando por uma situação, o médico disse a ela que o cabelo dela é muito volumoso, está muito pesado, está causando problema na coluna dela, e que ela precisava cortar o cabelo. Ela, com muito temor, mandou falar com os pastores, pedir orientação se ela podia. Gente, é caso de enfermidade. É caso de enfermidade, não é vaidade. Fala não. A senhora fala? Não. Caso cortar o cabelo por vaidade é uma coisa. Fazer pintura por vaidade é uma coisa. Rapar a cabeça por vaidade é uma coisa. Gente, tem que se entender isso. É uma necessidade. Aí, se um pé seu tiver um problema e precisar cortar, não é muito pior do que cortar o cabelo? Uma orelha. Agora, cortar por vaidade para ficar se apresentando para o mundo? Aí não, isso aí não. Mas uma necessidade, caso de doença, uma coisa que é para melhorar a pessoa. Né? Então, são coisas que não estão nas Escrituras e nós temos toda a obrigação de alertar o povo do caminho errado para saírem do caminho errado e tomar o caminho certo, porque os pastores estão muito conformados com o conforto que tem e não vai nunca anunciar a verdade, nunca. Eles estão muito confortados com o conforto que eles têm, e eles não vão ser verdadeiros, não, vai enganar o povo. E o povo, coitado, quando chegar no final da coisa, aí o que é que Jesus vai usar para essas pessoas? Eu, na hora que eu fui derrotar a Satanás, eu usei o que estava escrito, e você porque não usou o que estava escrito? Eu disse para vocês examinar as Escrituras. Por que vocês foram examinar livros? Eu disse para vocês que nela cuidava ter vida eterna, e era ela que de mim testifica. Vocês deixaram de ir para onde testifica de mim, para ir para onde testifica de um homem. Eu disse para o ministro, aonde está escrito em algum lugar que eu preciso crer em um profeta para ser salvo? Não tem. A Bíblia fala que crer nos profetas para ser próspero. Crê no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crê nos seus profetas, sereis próspero. Ou melhor dizendo, crê no Senhor teu Deus, e serei próspero. Não, é assim mesmo. Crê no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crê nos seus profetas, sereis próspero. Mas para a salvação, com tudo isso ainda nós temos que crer no profeta para ser salvo. O profeta da Galileia. Aleluia! O Senhor Jesus
serão extinguados da terra. E esse profeta é Cristo. Amém. E nós estamos ouvindo a Ele. Aleluia. Então, amados irmãos, revestir de toda a armadura de Deus. Toda é a palavra, meus irmãos. Não vamos ficar aí engarranchado no que diz o homem e não as escrituras sagradas, não. Eu quero ler também porque não precisa congregar também, faz parte dessa coisa. Eles dizem que não precisa congregar mais. Mas aqui diz o seguinte, Hebreus capítulo 10, deixa eu ver o que ele fala. Hebreus 10. Vamos concluir só com esse aqui mesmo. Hebreus 10 pontos, não marquei o número. Ele fala, não deixando a congregação. Não deixando a congregação. Ele diz que não precisa mais congregar. E a Bíblia diz, não deixando a congregação como é costumes imundos. Hebreus 10. Eu não tenho o capítulo, não tenho o versículo. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Admoestar é animar, é convidar, é falar, né? Então, devemos fazer aos nossos vizinhos, nossos parentes, nossos próximos, para ir à congregação e não deixar a congregação, porque a hora está se aproximando e é hora de ajuntamento. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Amém? Amém. Então, essa é a palavra de Deus para os filhos de Deus. Não temos que ficar bravo porque está ouvindo a palavra, não temos que ficar nervoso. O que não é verdadeiro tem que ser desmascarado, mas o que é verdadeiro tem que ser verdadeiro e ser mostrado para as pessoas que precisam. Soberano Deus, nosso bendito e eterno Pai Celestial, estamos agradecidos nesta manhã, ó Deus, por esta palavra das tuas escrituras sagradas, mostrando os dois lados, Senhor, porque nós sabemos que não é apenas um lado, mas os dois lados, porque ela fala uma coisa, depois ela diz o que aquela coisa falou, para o teu povo não estar confundido, Pai. Nós não queremos andar pelos pensamentos dos homens, mas sim pelos pensamentos do Senhor. E a tua palavra, ó Deus, é o que nós devemos guardar no nosso coração, como diz o salmista, para não pecarmos contra ti. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos leve em paz e segurança. À tarde estaremos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, e na quarta para um culto de oração, se o Senhor nos permitir. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.